Alguns livros guardam segredos tão profundos que desafiam até mesmo as mentes mais brilhantes da história. Obras que, em vez de esclarecer, confundem, em vez de informar, intrigam. Filósofos como Immanuel Kant tentaram decifrar certos textos e saíram perplexos, enquanto o escritor argentino Jorge Luis Borges admitiu ter desistido diante da complexidade de algumas páginas. A maioria dos livros educa, diverte ou provoca reflexão, mas existem aqueles que simplesmente nos deixam sem respostas, mergulhados em dúvidas, seja por suas metáforas enigmáticas, como as profecias de Nostradamus, ou por seu conteúdo repleto de rituais ocultos, magia e símbolos herméticos. Muitos volumes atravessam os séculos carregando mistérios insolúveis. Selecionamos 15 obras que se destacam por sua aura de enigma, capazes de fazer qualquer um questionar o que realmente sabemos sobre o passado da humanidade. Você ficará surpreso ao descobrir o que algumas delas pretendem transmitir, como foram criadas e quem, afinal, as escreveu, quando seus autores não são completamente desconhecidos. Vamos explorar esses livros fascinantes, começando por um dos mais intrigantes, o livro de Soiga, e uma obra de magia do século XVI que veio à tona graças ao ocultista John Dee, astrólogo, matemático e conselheiro da Rainha Elizabeth da Inglaterra. O manuscrito desapareceu por quase 400 anos até ser redescoberto em 1994 nos arquivos da Biblioteca Britânica. Em suas quase 200 páginas, o livro traz instruções para invocar demônios, práticas mágicas, conceitos astrológicos e passagens tão obscuras que desafiam qualquer interpretação lógica. Dee, um homem de múltiplos talentos, lecionava álgebra na Universidade de Paris antes dos 30 anos e dedicava horas a tentar se comunicar com seres celestiais. Ao encontrar o livro de Soiga, contratou um médium para estabelecer contato com o arcanjo Uriel, na esperança de que ele revelasse o significado dos textos. Segundo Dee, o anjo foi apenas parcialmente útil, afirmando que a obra havia sido revelada a Adão no paraíso por outros seres divinos, mas que a verdadeira chave para decifrá-la estava com o arcanjo Miguel. Embora parte do conteúdo esteja em latim, o livro contém mais de 40.000 caracteres dispostos de maneira incomum, possivelmente formando algum tipo de código. Além de fórmulas mágicas e astrológicas, há listas de conjunções planetárias e genealogias de anjos, além de símbolos medievais que nunca foram completamente compreendidos. O pesquisador Jim Reeves conseguiu decifrar o algoritmo usado na construção das tabelas do livro, mas o que elas realmente significam permanece um mistério. Outra obra que desperta curiosidade e controvérsia são as profecias de Nostradamus, publicado em 1555 pelo boticário Francis Michel de Nostredame, que afirmava ser vidente. O livro se tornou famoso no Ocidente por supostamente prever eventos históricos. Nostradamus escreveu sua obra como uma coleção de 942 quartetos poéticos, que, segundo seus seguidores, antecipavam acontecimentos futuros. As estrofes foram compostas em um estilo deliberadamente vago, repleto de metáforas, jogos de palavras, anagramas e frases ambíguas. Acredita-se que o autor adotou essa linguagem cifrada para evitar perseguições religiosas, caso suas previsões fossem consideradas heréticas. O que mais chama atenção nas profecias e justamente sua falta de clareza, o que permite múltiplas interpretações ao longo dos séculos. Nostradamus dizia ter se inspirado no método do oráculo de Delfos, onde o profeta se sentava em um tripe de bronze e fixava sua atenção em uma bacia com água, óleo e especiarias para entrar em transe. Ele acreditava que, para fazer previsões precisas, era necessário alcançar um estado de serenidade absoluta, livre de preocupações. Em uma carta ao rei Henrique II da Franca, o vidente descreveu como atingia esse estado de concentração profunda, essencial para suas visões. Críticos, porém, argumentam que muitas de suas quartetas são tão genéricas que podem se encaixar em qualquer evento histórico. Alguns estudiosos sugerem que a fama de Nostradamus se deve a um fenômeno psicológico chamado viés de confirmação retrospectiva, o qual as pessoas associam a acontecimentos já ocorridos a textos escritos anteriormente, mesmo que as conexões sejam frágeis. A busca pela pedra filosofal, imortalizada na saga de Harry Potter, foi o grande sonho dos alquimistas por séculos. Acreditava-se que essa substância lendária poderia transformar metais comuns em ouro ou prata, além de conceder juventude eterna e até mesmo a imortalidade. Alguns alquimistas atribuem a ela poderes ainda mais extraordinários, como reviver plantas mortas e criar seres humanos artificiais. Em 1570, surgiu o pergaminho Ripley, um rolo de quase 6 metros de comprimento que prometia revelar o segredo da pedra filosofal.
Seu nome vem do alquimista inglês George Ripley, que viveu no século XV e teria sido amigo próximo do Papa Inocêncio VIII. Após retornar à Inglaterra, Ripley escreveu diversos tratados sobre alquimia, incluindo as 12 portas para o descobrimento da pedra filosofal, dedicado ao rei Eduardo IV. Ele afirmava ser capaz de transmutar metais em ouro, e muitos acreditavam nele por sua suposta riqueza. O pergaminho Ripley e repleto de símbolos místicos, cujos significados nunca foram totalmente decifrados. O original se deteriorou quase por completo, e o que sabemos hoje vem de copias feitas por artistas do século XVI. Das 23 reproduções conhecidas, cada uma apresenta pequenas variações, resultado das diferentes interpretações dos copistas. Por fim, o Códice Gigas, também conhecido como a Grande Bíblia e um dos manuscritos mais impressionantes da Idade Média, com 75 quilos, 624 páginas e dimensões colossais, 92 centímetros de altura, 50,5 de largura e 22 de espessura, foi considerado a oitava maravilha do mundo por suas proporções monumentais. Atualmente conservado na Suíça, o livro está em excelente estado e foi produzido no início do século XIII no mosteiro de Podlazice, na atual República Tcheca. Sua autoria é atribuída ao monge Hermann, o recluso, que teria criado a obra como penitência por algum pecado grave. O manuscrito e ricamente ilustrado com tintas coloridas, e algumas de suas miniaturas ocupam páginas inteiras. Diz a lenda que o Códice Gigas carrega uma mal de cal, pois teria mudado de mãos inúmeras vezes ao longo dos séculos, sempre trazendo desgraças a seus proprietários. Seja verdade ou não, o fato é que sua origem e propósito continuam envoltos em mistério do século XVII, quando tropas suecas invadiram o Sacro Império Romano-Germânico durante a Guerra dos 30 Anos. O manuscrito foi levado como espólio de guerra e oferecido à Rainha Cristina da Suécia, uma das figuras mais cultas de sua época, conhecida por sua paixão por livros raros e coleções de arte. O Códice Gigas e uma verdadeira enciclopédia medieval, reunindo uma impressionante variedade de textos. Entre eles, destaca-se a Vulgata, a tradução latina da Bíblia feita por São Jerônimo, além da Crônica dos Boêmios, obra do cronista Cosme de Praga que narra a história da Boêmia desde suas origens até o século XII. Também estão presentes os escritos do historiador judeu Flávio Joséfo, como a Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas, que oferecem relatos detalhados sobre o povo hebreu e o contexto do Império Romano. Há ainda textos de Santo Isidoro de Sevilha, um dos grandes eruditos da Idade Média, e diversos tratados médicos do médico africano Constantino, que incluem receitas, encantamentos mágicos e curas medicinais. Uma das lendas mais persistentes sobre o manuscrito afirma que Hermann, o recluso, teria sido condenado à morte por enforcamento, mas conseguiu negociar sua liberdade em troca da promessa de criar, em uma única noite, um livro que reunisse todo o conhecimento humano. Para cumprir a tarefa impossível, o monge teria feito um pacto com forcas obscuras, o que explicaria tanto a grandiosidade da obra quanto a suposta maldição que a acompanha. 5. A Agada de Sarajevo, uma Agada e um texto da tradição judaica que combina narrativa e instrucal, usado durante o Pesach Páscoa judaica para contar a história do êxodo do Egito. A Agada de Sarajevo, porém, vai além de sua função religiosa, e um manuscrito iluminado produzido em Barcelona, na Espanha, por volta de 1350, durante o esplendor da cultura sefardita. Pertence à categoria dos manuscritos iluminados, assim chamados porque suas margens e letras capitulares são ricamente decoradas, muitas vezes com ouro e prata, e seus folheos incluem miniaturas que ilustram passagens bíblicas. Este exemplar, feito em pergaminho branqueado e adornado com ouro e cobre, contém 34 páginas e retrata cenas fundamentais da Bíblia, desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Algumas páginas apresentam manchas de vinho, sugerindo que o manuscrito foi usado em celebrações do Pesach ao longo dos séculos, integrando-se às tradições familiares, o que torna a Agada de Sarajevo ainda mais extraordinária. No entanto, e sua trajetória de sobrevivência. Em 1492, com o Edito de Granada, os judeus foram expulsos da Espanha e o manuscrito viajou com seus donos para a Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial, escapou dos nazistas e dos nacionalistas croatas graças à coragem do bibliotecário do Museu Nacional de Sarajevo, Dervis Korkut. Ele arriscou a própria vida para retirar o livro da cidade, confiando-o a um clérigo muçulmano que o escondeu sob o assoalho de madeira de uma mesquita. Anos depois, em 1992, durante a Guerra da Bósnia, a Agada sobreviveu a um roubo no museu. Os ladrões, desconhecendo seu valor, a deixaram jogada no chão.
Durante o conflito, foi guardada no cofre de um banco até que a paz retornasse aos Balcãs. 6. O Livro Vermelho Liber Novus e um manuscrito escrito e ilustrado pelo psiquiatra suíco Carlo Gustav Jung entre 1914 e 1930. Seus folheos foram encadernados originalmente em couro vermelho, o que inspirou o nome pelo qual Jung se referia à obra. Figura central no desenvolvimento da psicanálise e fundador da psicologia analítica, Jung escreveu o livro após seu rompimento com Sigmund Freud, seu antigo mentor. A separação, em 1913, marcou um período de intensa introspecção para Jung, que se afastou de suas atividades profissionais para explorar suas próprias teorias. Durante esse período, Jung passou por uma crise psicológica que se refletiu diretamente no Livro Vermelho. A obra é uma jornada pelo inconsciente do autor, registrada por meio de uma técnica que ele mesmo desenvolveu, a imaginação ativa. Segundo seus relatos, Jung foi visitado por duas figuras arquetípicas, um velho sabir chamado Filemon e uma jovem mulher chamada Salome, acompanhados por uma serpente negra. Com o tempo, Filemon se tornou uma espécie de guia espiritual, enquanto Salome representava o aspecto feminino de sua psique, o anima. Jung descreveu essas experiências como reveladoras. Elas me convenceram de que existem outras coisas na alma que não o facuil, mas que ocorrem por si mesmas e têm sua própria vida. Antes de compilar o Livro Vermelho, Jung registrou suas visões em cadernos menores, conhecidos como livros negros. Depois, selecionou e refinou esses textos, transcrevendo-os para o manuscrito final e acompanhando-os de ilustrações elaboradas, fruto de seu talento como desenhista e pintor. Apesar de sua importância, o Livro Vermelho permaneceu inédito até 2009, quase 50 anos após a morte de Jung em 1961. Sua família resistiu à publicação por décadas, temendo que a obra fosse mal interpretada ou explorada comercialmente. 7. O manuscrito Voynich é um dos maiores enigmas da história da escrita. Trata-se de um livro ilustrado, possivelmente um tratado de botânica ou alquimia, redigido em um alfabeto desconhecido e em uma língua incompreensível. Seu autor é anônimo e até hoje ninguém conseguiu decifrar seu conteúdo. As páginas estão repletas de desenhos de plantas estranhas, cujas raízes e folhas não correspondem a nenhuma espécie conhecida, além de diagramas astronômicos, cartas astrais e figuras femininas nuas conectadas por tubos e cápsulas, sugerindo processos reprodutivos ou alquímicos. O manuscrito deve seu nome a Wilfrid Mill Voynich, um livreiro e colecionador de antiguidades polonês britânico que o adquiriu em 1912. Análises de carbono 14 dataram os folheos de pergaminho entre 1404 e 1438. Confirmando sua origem na primeira metade do século XV. Sua trajetória de proprietários é igualmente fascinante. Acredita-se que tenha pertencido ao alquimista inglês Roger Bacon, embora não haja provas concretas. O imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico 1576-1612, conhecido por seu interesse em ciências ocultas, teria pago 600 ducados de ouro pelo manuscrito, uma fortuna na época. Mais tarde, o livro passou para as mãos de Jacobus Orsic de Tepenec, médico e farmacêutico do imperador, cuja assinatura ainda é visível no primeiro folheio. Após circular entre colecionadores e eruditos, o manuscrito permaneceu por 2 séculos no Colégio Romano, em Roma, até ser adquirido por Voynich. Hoje, o original está guardado na Biblioteca Beinecke de livros raros e manuscritos da Universidade Yale. As teorias sobre sua origem são inúmeras. Alguns sugerem que se trata do diário de uma bruxa medieval, outros acreditam que é um tratado médico de uma civilização perdida, e há quem afirme que Voynich o forjou usando pergaminhos antigos, para criar uma falsificação convincente. 8. O Codex Serafinianus, ao contrário dos manuscritos anteriores, o Codex Serafinianus não guarda nenhum mistério quanto à sua autoria ou data de criação. Foi escrito e ilustrado entre 1976 e 1978 pelo artista e designer industrial italiano Luigi Serafini, que inventou um idioma próprio para preencher suas 360 páginas. Dividido em 11 capítulos e 2 secções principais, o livro é uma enciclopédia surrealista de um mundo imaginário. A primeira seção descreve o universo natural, com capítulos dedicados à flora, à fauna e à física. No capítulo sobre plantas, Serafini retrata árvores que se desprendem do solo e migram, flores que se transformam em objetos e vegetais com formas impossíveis. A fauna é igualmente fantástica: cavalos com asas, rinocerontes transparentes, hipopótamos que se fundem com paisagens e criaturas bipédes de anatomia distorcida. A segunda seção explora aspectos da vida humana, como história, arquitetura, culinaria e vestuário, sempre com a mesma estética onírica e detalhista. Há páginas que parecem retratar rituais desconhecidos, máquinas absurdas e sistemas de escrita alternativos,
tudo ilustrado com um estilo que oscila entre o científico e o grotesco civilizacal primitiva que, sob sua influência, desenvolveu as primeiras noções de espiritualidade e organização social. A segunda revelação teria ocorrido com a chegada de Adão e Eva, figuras que, segundo o texto, não eram humanos comuns, mas seres semimateriais, enviados para elevar a raça humana. A terceira veio com a encarnação de Melquisedeque, um ser celestial que teria vivido na Terra por cerca de 90 anos, ensinando princípios de monoteísmo e justiça. A quarta foi a missal de Jesus de Nazaré, apresentada não como um Messias tradicional, mas como um filho divino que trouxe uma mensagem de amor universal e evolução espiritual. Por fim, a quinta revelação seria o próprio livro de Urantia, uma compilação de ensinamentos destinados a guiar a humanidade em sua próxima fase de desenvolvimento. O livro se estrutura em 4 partes, cada uma abordando um aspecto distinto da realidade cósmica. A primeira descreve a natureza de Deus, a hierarquia dos seres celestiais e a organização do universo, incluindo planetas, sistemas estelares e as chamadas esferas moronciais, uma espécie de dimensão intermediária entre o material e o espiritual. A segunda parte mergulha na história de Urantia Terra, desde sua formação geológica até o surgimento da vida, passando por eventos como a rebelião de Lúcifer e a queda de Calirastia, que teriam atrasado o progresso espiritual do planeta. A terceira secal e dedicada à vida e aos ensinamentos de Jesus, interpretando sua trajetória sob uma perspectiva cósmica, enquanto a quarta explora conceitos filosóficos e éticos, como a natureza do mal, o livre-arbítrio e o destino final da humanidade. Apesar de sua complexidade, o livro de Urantia não se apresenta como um dogma, mas como um convite à reflexão. Seus defensores argumentam que ele oferece uma visão unificada da existência, conciliando ciência, religião e filosofia, enquanto críticos apontam inconsistências internas e a falta de evidências concretas para suas afirmações. O texto, no entanto, continua a atrair leitores em busca de respostas sobre o propósito da vida e a natureza do divino, funcionando como uma espécie de mapa alternativo para a compreensão do universo. O Códice Fonzi, por sua vez, permanece como um dos maiores enigmas bibliográficos da história. Suas páginas, escritas em um alfabeto desconhecido e acompanhadas de ilustrações que mesclam símbolos religiosos, cenas de batalha e figuras híbridas, desafiam qualquer tentativa de decifração. Alguns estudiosos sugerem que se trata de um texto esotérico, possivelmente ligado a uma tradição hermética ou a uma seita secreta, enquanto outros defendem a hipótese de que seria um elaborado embuste criado por Samuel Literatus Nemec, um antiquário húngaro conhecido por falsificar documentos históricos. A ausência de pistas sobre sua origem só aumenta o fascínio pelo manuscrito, que hoje repousa na Biblioteca Nacional da Hungria, em Budapeste, aguardando o dia em que alguém consiga desvendar seus segredos. Já os decretos de Smithfield são um exemplo fascinante de como a arte medieval podia subverter as convicções religiosas. As ilustrações que acompanham os decretos papais não seguem nenhum padrão teológico conhecido, apresentando cenas que parecem saídas de um pesadelo ou de uma alucinação coletiva. Em uma página, um coelho gigante ergue uma espada contra um unicórnio, enquanto em outra, monges dançam com criaturas metade humanas, metade animais. Há ainda representações de práticas que beiram o grotesco, como rituais onde figuras humanas interagem com seres híbridos em situações que desafiam a lógica. Alguns historiadores sugerem que os ilustradores poderiam ter consumido substâncias psicodélicas, como o ergote, um fungo que cresce no centeio e pode causar alucinações, para criar essas imagens. Outros acreditam que as cenas eram uma forma de sátira, uma crítica velada à corrupção da igreja ou uma representação simbólica de conceitos teológicos complexos. Independentemente da intenção original, os decretos de Smithfield permanecem como um testemunho da criatividade e da estranheza que permeavam a produção artística medieval. O povo, por sua vez, e muito mais do que um simples livro sagrado, e uma janela para a cosmovisão Maya Kishi, uma narrativa que entrelaça mito, história e filosofia. Sua primeira parte, dedicada à criação do mundo, descreve como os deuses tentaram, por 3 vezes, formar os seres humanos. Na primeira tentativa, criaram seres de barro, que se desfizeram. Na segunda, esculpiram figuras de madeira que, embora andassem e falassem, não tinham alma. Por fim, moldaram os humanos a partir do milho, dando-lhes não apenas vida, mas também consciência. A segunda secal narra as aventuras dos heróis gêmeos, o Napu e Spalanque, que descem ao submundo Xibalba para enfrentar os senhores da morte e vindar a morte de seus pais. Essa jornada é repleta de provas, enganos e transformações, simbolizando a luta entre a luz e as trevas, a vida e a morte. A terceira parte do livro registra a história dos povos quiches, desde sua migração até a fundação de suas cidades,
mesclando fatos históricos com elementos mitológicos. O manuscrito original, escrito em língua quiche com caracteres latinos, foi descoberto no século XVIII pelo Frei Francisco Ximenes, que o traduziu para o espanhol. Ximenes, um dominicano que vivia na Guatemala, reconheceu imediatamente a importância do texto e dedicou anos a transcrevê-lo e interpretá-lo. Sua versão, preservada em duas colunas, uma com o original quiche e outra com a traducal, e a única cópia conhecida do povo que chegou até os dias de hoje. O livro só foi publicado pela primeira vez em 1857 pelo austriaco Karl Scherzer e desde então se tornou uma referência essencial para o estudo das culturas mesoamericanas. Hoje, é considerado um dos documentos mais valiosos da literatura indígena das Américas, não apenas por seu conteúdo, mas também por ser um dos poucos registros escritos que sobreviveram à destruição promovida pelos conquistadores espanhóis. A humanidade passou por momentos cruciais de transformação espiritual, registrados em textos que marcam grandes revelações ao longo da história. A segunda dessas revelações teria ocorrido há cerca de 37.000 anos, quando Adão e Eva teriam se estabelecido no Jardim do Éden, descrito como um local chamado Urantia. A terceira veio por meio de Melquisedeque, figura mencionada no Gênesis bíblico, que, há aproximadamente 4.000 anos, apareceu na Palestina para preservar a crença no monoteísmo em um mundo cada vez mais fragmentado por cultos politeístas. A quarta revelação foi personificada em Jesus de Nazaré, cuja missão como ser humano consagrado buscou cumprir a vontade divina, reafirmando princípios de amor e redenção. Já a quinta revelação é atribuída ao livro de Urantia, uma obra complexa que expande conceitos sobre a natureza de Deus, a evolução cósmica e o propósito da existência. Entre esses registros, destaca-se também o Kybalion, um texto publicado em 1908 que sintetiza os 7 princípios do hermetismo, uma tradição filosófica e espiritual com raízes em ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, figura lendária que uniria a sabedoria do deus grego Hermes e do deus egípcio Tot. Segundo a tradição hermética, Hermes Trismegisto teria sido um guia espiritual de figuras como Abraão, transmitindo conhecimentos que mais tarde seriam compilados por 3 iniciados anônimos. Embora a autoria do Kybalion seja frequentemente associada ao ocultista norte-americano William Walker Atkinson, um dos precursores do movimento Novo Pensamento, o texto preserva um estilo que remete a antigas correntes esotéricas. Seus 7 princípios oferecem uma estrutura para compreender a realidade 1, mentalismo, tudo em mente, universo e uma projeção mental do todo. 2. Correspondência, o que está em cima e como que está embaixo, padrões se repetem em todas as escalas da existência. 3. Vibracal, nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra, desde a matéria mais densa até os pensamentos mais sutis. 4. Polaridade, os opostos são, na verdade, extremos da mesma coisa, como calor e frio, luz e sombra. 5. Ito, tudo flui em ciclos de avanço e retrocesso, como as mares ou as estações do ano. 6. Causa e efeito, toda causa gera uma reação, o acaso e apenas o nome dado a leis que ainda não compreendemos. 7. Gênero, princípios masculino e feminino estão presentes em tudo, não apenas nos seres vivos, mas também nas forcas da natureza e nas ideias. Outro conjunto fascinante de documentos são os papiros mágicos gregos PGM, uma coleção de textos que revelam o sincretismo religioso e mágico do Egito greco-romano, escritos principalmente em grego antigo, com trechos em copta, demotico e outras línguas. Esses papiros foram descobertos em sítios arqueológicos do deserto egípcio e datam, em sua maioria, do século I AC ao 4 DC, embora alguns fragmentos remontem ao século VII. Eles reúnem fórmulas mágicas, oráculos, invocações a deuses e demônios, encantamentos de amor, maldições poderosas, truques para ilusionismo e até receitas para curar doenças ou combater a impotência. Os PGM funcionam como verdadeiros manuais de magia prática, usados por feiticeiros ambulantes, sacerdotes e curiosos que buscavam manipular forcas sobrenaturais para fins pessoais. Entre seus conteúdos mais impressionantes estão rituais de evocação de entidades obscuras, instruções para criar amuletos protetores e até mesmo métodos para prever o futuro. A primeira compilação sistemática desses textos foi realizada pelo filólogo alemão Karl Presendans no início do século XX, que publicou os 2 primeiros volumes em 1928 e 1931. Um terceiro volume, contendo novos manuscritos, estava previsto para ser lançado, mas foi destruído em 1942 durante um bombardeio à cidade de Leipzig, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Já o Picatrix,
também conhecido como o Objetivo do Sábio, e um dos tratados de magia e astrologia mais influentes da Idade Média. Originalmente escrito em árabe sob o título Gayat al-Kin, que pode ser traduzido como o Objetivo do Sábio, acredita-se que sua versão mais antiga remonte ao século XI, embora alguns estudiosos sugiram que possa ter sido composto ainda no século X. O texto foi traduzido para o espanhol no século XIII, durante o reinado de Afonso X, o Sábio, e posteriormente para o latim, sob o título Picatrix, nome que acabou se popularizando. A autoria da obra e atribuída a Al-Majriti, um polimata andaluz que viveu em Córdoba no século X. Astrônomo, matemático, alquimista e astrólogo Al-Majriti, cujo nome deriva de Majrit, a antiga denominação árabe de Madrid, foi uma das mentes mais brilhantes do Califado de Córdoba. Seus estudos sobre astronomia permitiram avanços na construção de astrolabios, instrumentos essenciais para a navegação e a medical do tempo. Picatrix combina conhecimentos de astrologia, magia talismânica, alquimia e filosofia, oferecendo instruções detalhadas para invocar espíritos planetários, criar amuletos com influências celestes e até mesmo manipular energias por meio de rituais. A obra circulou amplamente na Europa medieval, especialmente em sua versão latina, e influenciou figuras como Marsilio Ficino e outros pensadores do Renascimento. Seu conteúdo, que mescla ciência e ocultismo, reflete a mentalidade da época, quando as fronteiras entre o natural e o sobrenatural eram frequentemente borradas. Hoje, o Picatrix é estudado tanto por historiadores da magia quanto por aqueles interessados na evolução do pensamento esotérico ocidental. Esses textos, do Popol Vuh ao Picatrix, passando pelo Kybalion e pelos papiros mágicos gregos, são janelas para visões de mundo que desafiam narrativas históricas convencionais. Eles nos lembram que a busca pelo conhecimento, pela espiritualidade e pelo poder sempre esteve presente na trajetória humana, muitas vezes registrada em obras que resistiram ao tempo, à censura e ao esquecimento. Se você já leu algum desses livros, reconheceu passagens das profecias de Nostradamus ou folheou páginas do Popol Vuh, compartilhe suas impressões nos comentários. Gostou deste conteúdo? Então curta, compartilhe com amigos e familiares e ajude a disseminar essas histórias que nos fazem questionar o que sabemos sobre o passado. Se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Siga-nos também nas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la. E você, qual desses livros mais despertou sua curiosidade? Até a próxima!